Boa tarde a todos. Estamos realizando neste momento mais um evento do Instituto dos Magistrados do Brasil, neste caso por meio da Escola da Magistratura, da Escola do Instituto dos Magistrados, e hoje vamos fazer uma palestra inaugural com o desembargador Najib Sneib Filho. Temos aqui presentes desembargadores, dentre os quais o desembargador Jean Saad, o desembargador federal André Fontes, o desembargador Antônio Carlos Esteves, advogados, que eu cumprimento a pessoa do Dr. Genilton, e também estamos aqui na mesa com o juiz Marcelo Piragibe, e com serventuários, servidores, advogados do IMB, serventuários do IMB, servidores, e o desembargador Najib Sneib Filho, que eu conheço há mais de 40 anos, porque fui defensor público por 10 anos, quando o conheci, e depois, nesse mês completo, 30 anos na magistratura. E o professor Najib, há 40 anos atrás, já era meu professor. Então, imagina o quanto ele sabe 40 anos depois. E realmente ele é um patrimônio cultural e jurídico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Nascido em Visconde do Rio Branco, veio prestigiar o Niterói, o Estado do Rio de Janeiro, trabalhou como policial civil, trabalhou como promotor de justiça do Estado do Rio de Janeiro e como juiz de direito por muitos anos e depois desembargador. O desembargador Najib é alguém que eu, em poucas palavras, diria, é aquele que sabe tudo. Então, ele é o nosso palestrante de hoje, nesse tema importante e atual, que é sobre a justiça virtual, e ele, como é essa pessoa visionária e que sabe tanto, é ele a pessoa indicada para presidir a escola e fazer a primeira palestra da escola. Então, passo a palavra para ele. Eu agradeço ao nosso presidente o carinho da apresentação, e realmente é uma honra, porque o IMB não tinha e agora tem a sua escola. E como vamos montar a escola? Já conversamos, o Luiz Piragibe e eu com o presidente, nós temos uma visão própria, uma visão que inclusive atende ao requisito decorrente das nossas ilustres ascendências, bem barato, não aumentar o custo, e nós temos que falar como desenvolver essa ideia. Então, por isso que o presidente mandou que se fizesse essa aspas, aula inaugural, mas, na verdade, uma explicação, uma justificação de atuação da escola. E por que o IMB está criando uma escola? O IMB ele foi criado em 1979 por iniciativa de juízes de entrância especial da época. Todos eles, eu acho que nenhum deles tinha 40 anos de idade, mas todos já eram juízes de entrância especial do antigo estado da Guanabara. E, inclusive, um deles não era da Guanabara, mas veio do antigo estado. E o grupo que criou o IMB foi o Alberto Craveiro de Almeida, o Antônio de Oliveira Tavares Paz, o nosso querido Eduardo Mair, o Eduardo Sócrates Castanheira e o Luiz de Souza Gouveia. E o importante do IMB é justamente o seu caráter de instituto. Por que instituto? O primeiro instituto que nós tivemos na nossa história, seguindo o padrão francês, foi o Instituto Histórico e Geográfico do Brasil. Foi criado em 1839 por um clérigo e um oficial do Marechal. E qual é o objetivo do Instituto Histórico e Geográfico? O estudo da nacionalidade. Teve um nome histórico, que na época não tinha essas outras variações que hoje nós temos,
mas justamente para dar o lado histórico, pessoal da existência. Em 1839, o nosso país era ainda novinho, digamos assim, a nossa independência em 1822, e nós não tínhamos o sentimento de nacionalidade. Por isso, tinha que se criar um órgão, uma instituição, uma entidade que pudesse discutir as questões próprias da nacionalidade brasileira. Na verdade, naquela época, só tínhamos um brasileiro, justamente o imperador Dom Pedro II, né, nascido em 1826, aqui no Rio de Janeiro, e ele que, quando chegou em 1840, ele foi alçado ao trono, fizeram uma interpretação, né, o colega gosta de falar sobre isso, fizeram uma interpretação, porque a Constituição de 1824 tinha como órgão controlador da constitucionalidade o próprio Legislativo. Não tínhamos outro sistema como aqui é o Supremo Tribunal Federal, ou como se é a Corte Constitucional Europeia. Quem controlava a constitucionalidade era o próprio Legislativo. A Constituição exigia que o imperador somente assumisse com 18 anos. O Brasil estava naquela crise horrorosa, nós saímos da regência, estávamos saindo das regências, e aquele tumulto da 1830, resultado, perguntaram ao imperador se ele queria assumir, e ele, no alto de seus 14 anos, com a alta responsabilidade que sempre teve, falou que sim. Fizeram, então, simplesmente uma lei de interpretação, porque a Constituição exigia ter 18 anos. Ele só tinha 14 anos, a lei de interpretação, também chamada lei da maioridade, diz o seguinte: fica declarada a maioridade do senhor Dom Pedro de Alcântara, ponto, revoga suas disposições. Esse era o grande brasileiro que nós tínhamos. Por isso é que tinha necessidade de criar o sentimento nacional. O título do imperador, é muito impressionante isso, está na Constituição, é dizendo: Dom Pedro, por graça de Deus e unânime aclamação dos povos. Por isso que ele era imperador. O imperador impera sobre diversos povos, o rei sobre um só. E aí, resultado, esse instituto histórico foi importante nesse sentido. E o Dom Pedro, jovem ainda, 14, 15 anos, passou a frequentar o Instituto. Também outro instituto importante que nós tivemos foi o Instituto dos Advogados do Brasil, criado em 1843, né, que veio até 1880 e tanto, representava os advogados, até a criação da Ordem dos Advogados. Por falar no Instituto dos Advogados, né, o professor Plínio, que deveria também fazer parte desse evento, ele ficou na opção dilemática entre dois institutos. O Instituto dos Advogados convocou para uma palestra às 17 horas e 15 minutos, e Vossa Excelência convocou para estar aqui às 17 horas. Aí ele ignorava esses dois horários terríveis, falou, reclamou a respeito disso, e eu, prudente, muito prudente, considerando ancianidade, antiguidade do Instituto dos Advogados, que é muito mais antigo que o Instituto que Vossa Excelência preside, eu falei que ele poderia ir lá e, se conseguisse, vir para cá. Muito bem. O IMB, é importante enfatizar, não é uma instituição de defesa da magistratura. O IMB é uma entidade cultural, como o Instituto Histórico, como o Instituto dos Advogados. O que nos interessa é a cultura. E o que é cultura? O advogado Antônio Carlos deve estar lembrando que o Fernando Henrique disse solenemente que cultura era tudo. Mas vamos restringir um pouco a ideia de cultura e dizer que cultura é um conjunto de hábitos, crenças e conhecimento de um povo. E o Instituto
dos Magistrados do Brasil é uma entidade cultural da magistratura nacional. E tem justamente essa finalidade de debater os temas nacionais referentes à magistratura. Aliás, o juiz de direito constitui a porta da entrada da justiça. Juízes de direito são 15.500, 15.500 juízes na primeira instância. Juízes de segundo grau, né, são bem menos, 2.000 aproximadamente, e de tribunais superiores são 70. Então, a magistratura de primeiro grau ingressou toda ela, o concurso de títulos e provas, e mais ainda, representa 86% da totalidade dos juízes. E recebe a magistratura de primeiro grau, tanto estadual, federal, militar, recebe quase 96% dos processos. As ações originárias de tribunal, pouca coisa, não tem grande importância. E os tribunais geralmente só vão julgar a respeito dos recursos. Então, esses 15.000 juízes são responsáveis por 86% da magistratura, são responsáveis por 96% das causas, e eles são aqueles que fazem a justiça. Eu diria, o desembargador Ponte de Miranda, né, ilustre colega nosso, porque ele foi desembargador no Distrito Federal, né, na década de 40, aí antes que o Antônio Carlos cite isso, eu vou dizer que ele largou aqui para ser embaixador na Colômbia, se não me falha a memória. Mas, de qualquer maneira, ele foi nosso desembargador. E ele, como desembargador, dizia que não representava. No caso, presentava, que faz presente a justiça. E o nosso cargo de juiz de direito foi criado em 1824. Foi previsto, aliás, em 1824, porque a Constituição do Império falava que existiria juízes de paz, eleitos pelo povo. Hoje, o juiz de paz, ele nem sequer é eleito, mas ele só faz casamento, essa coisa toda. Mas o juiz de paz era eleito em cada comunidade, mesma forma de eleição dos vereadores, e ele tinha a nobre função de decidir por equidade. Por que equidade? Não sabiam ler e escrever. Não se poderia exigir que soubessem ler e escrever. E ele julgava. Por isso nós vemos até hoje aquelas notícias, né, que o juiz de paz condenou um sujeito à pena de capa dura. Tá certo? De onde é que tirou isso? Pois é, ele tirou, o outro praticou um crime sexual, ele achou mais adequado aplicar aquela pena, porque ele julgava por equidade de acordo com o caso concreto. E mais, também depois teve a função de substituir o juiz de direito. O outro juiz que tinha no Império era o juiz, o árbitro, como o atual sistema de arbitragem, né? Escolhido, julgado pelas partes, julgava de acordo com o direito e com a equidade. Enfim, o nosso juiz de direito tinha, que era um juiz, mas julgava pelo direito. E quando chegou 1827, quando foram criadas as escolas de direito, né, o imperador, a Assembleia Geral, nossa vizinha aqui, baixou um ato dizendo que o juiz de direito tinha que ter título de formado, ou em Portugal, como era o caso, ou então aqui no Brasil, na Faculdade de São Paulo, em de Olinda e Recife. Então, ele, juiz, julgava sempre pelo direito. Não julgava pela equidade, como juiz de paz. Não julgava simplesmente pela equidade do direito, que a parte escolhia, como até hoje escolhe, para o árbitro. E ele, juiz de direito, genial, a Constituição falava que ele era provido em caráter perpétuo. Como caráter perpétuo? Ele ficava na função dele, na comarca dele,
de forma perpétua. Eu perguntei a um professor, mas que diabo desse perpétuo? Ele falou, olha, ele era escolhido como bispo, caráter perpétuo. Eu estou no carro, sou antigo, nós chegamos a ver juízes que morria, que era enterrado na própria comarca. Eu não é, tá certo? Como bispo enterrado na própria catedral. Por quê? Ele, juiz, era um funcionário do governo do Rio de Janeiro, do governo imperial, e ficava na comarca o tempo todo. Os outros funcionários da comarca eram escolhidos pelos vereadores, pelos políticos lá naquela ocasião. Não tinha nem, evidentemente, concurso. Ele, juiz, foi o nosso primeiro funcionário do governo imperial dentro das localidades. O Império estava dividido em províncias, mas não era como o Estado é aqui da República. O comandante de armas, o chefe militar, ou o presidente da província, era escolhido pelo imperador, pelo governo central, colocava, tirava, cargo e comissão, não tinha nada de... cargo e comissão como fosse hoje, não tinha essa distinção. Agora, o juiz, sendo ele o primeiro funcionário imperial na comarca, claro, lógico, evidente que tinha uma responsabilidade muito grande. E pior ainda, as comarcas eram imensas. Eu tive a honra de ser promotor de Cantagalo. Cantagalo, na época do Império, ia desde Itaboraí até Campos, ia desde a fronteira de Minas até o mar, até em Macaé. Então, a comarca, ele, juiz, tinha uma função absolutamente necessária. Agora, nós temos que compreender que ele, juiz, e você se lembra que o nosso querido colega Tomás Antônio Gonzaga, juiz dos feitos da Fazenda Pública de Vila Rica, né, na prática era um funcionário cobrador de tributos. O juiz, na época, não tinha essa competência civil, protetiva de família, alimentos. Ele não tinha essa função. Ele tinha a função dos tributos, funcionava como coletor de tributos, né? E funcionava também no crime, para punir. Não todos os feitos do crime, que a maioria dos feitos eram julgados pelo juiz de paz. Então o juiz tinha uma função muito restrita naquela época. E tanto era assim que o Código de Processo Criminal de 1832, a nossa primeira lei de organização judiciária, estava prevendo 3 juízes de direito para o Rio de Janeiro, o município neutro da Corte, e 1 para as demais comarcas. E ele era nomeado, sem concurso, sem nada. E mais, também não tinha direito à promoção. As províncias tinham os tribunais, chamados rafões. Ele não tinha direito de ser promovido por atividade de merecimento. Era provido os cargos nas províncias, mas logo depois da Guerra do Paraguai, fizeram uma lei dizendo que dá preferência ao juiz para ir para os tribunais de relação. Então, depois da Guerra do Paraguai, tinha feito isso. E aí, o IMB quer que tenha uma escola nacional superior do IMB, enfim. Como o IMB tem um caráter nacional, inclusive do ponto de vista de conteúdo, evidentemente que a escola tem esse caráter nacional de referência ao conteúdo. E nós podemos dizer, lembrando o saudoso Cláudio Viana de Lima, né, que é a escola do juiz. E aqui, num teor bem mais afirmativo, os 86% da magistratura, que são juízes, nós vamos dar preferência para ele por uma razão prática. Não há uma discriminação contra o desembargador, mas para os desembargadores é um quantitativo menor.
E eles sabem, todos nós sabemos, as condições de trabalho de um juiz e de um desembargador, infelizmente, não se assemelham. Os juízes querem passar para desembargador, né? Tem direito, com merecimento da antiguidade, mas as condições de trabalho são muito difíceis para a magistratura. Né? Como o Antônio Carlos e eu somos velhinhos aqui, né, eu podia lembrar que até 1992, juiz do Rio de Janeiro não tinha direito a secretário. Nós tivemos um desembargador, saudosa memória, da carreira, desembargador Polício, Buarque de Amorim, você lembra do Polício? Não lembro. Pois é. Aí o Polício que falou essa ideia e me deu a honra de bolar a resolução. E eu fiz a resolução, ele não gostou, mandou eu fazer outra vez, porque ele queria o seguinte: o juiz podia indicar qualquer serventuário, servidor efetivo, e para a função de secretário, que não tinha gratificação nenhuma, mas ficava com ele o juiz, desde que o serventuário assinasse aceitando a indicação. Então, rapidamente, todos os juízes arrumaram um serventuário para ser seu secretário. Para mim foi ótimo que eu contratava aqueles antigos bagrinhos, né, para trabalhar na função comigo. Não, do desembargador Jânio não se recorda disso, né? Mas você se recorda. Muito bem. Agora, quais serão as disciplinas da Escola do Juiz, da Escola Nacional Superior do MB? Eu não gosto da expressão, eu sou professor antigo, eu não gosto da expressão disciplina. Que disciplina tem um evidente conteúdo restritivo. Então, agora, olha, a matéria de direito penal. E, além do mais, tem um outro problema terrível. Hoje fala-se muito em transdisciplinariedade. Então, significa o quê? Adotar várias disciplinas em determinadas situações concretas. E umzinho, que não é juiz, até disse: o nosso caso não era mais de transdisciplinariedade, era sim um caso de indisciplina, para não ter disciplina. E de fato, nós somos juízes. Na hora de julgar, no crime, no cível, no tributário, o que for, nós julgamos, temos que levar em consideração toda a personalidade, todo o conjunto da pessoa, daquele caso. Eu não vou julgar só pelo direito penal. Aqueles que pudessem pensar assim, iam ter essa ideia de que a gente pudesse colocar a vida estanque de acordo com a disciplina. Né? Fui aluno da UF, né? Como o professor Jean, né? E lá na época, alguns anos atrás, 50 anos atrás, estava discutindo como é que ia fazer com o direito do trabalho. Se o direito do trabalho era direito privado, já era direito privado ou direito público. E ninguém chegava a um acordo, porque tem aspecto público, tem aspecto privado. Até que uma alma mais inteligente resolveu, em vez de ter um departamento de direito público só, um departamento de direito privado só, resolvemos criar um departamento de direito do trabalho. Resolveu o problema. E hoje, então, quando nós temos essas leis concursais, tipo, por exemplo, vou continuar. Pode continuar. Tipo, por exemplo, Estatuto da Criança e do Adolescente. Abrange vários ramos do direito. Né? O próprio Código Civil, ele é desse tamanhozinho e tem de leis muito maior. Enfim, como vamos fazer para preparar? O juiz julga o caso concreto. O juiz é o juiz individual. Ele não fica preso à disciplina.
porque o julgamento do caso concreto é sempre transdisciplinar, sempre na busca de reconhecimento da dignidade da pessoa humana. O juiz julga o caso concreto, aplica o direito, reconhece a individualidade das partes e a diversidade dos casos. Hoje, no mundo inteiro, o juiz é, aspas, o dono do caso concreto. O texto da lei pode até indicar, mas não é suficiente para resolver. E da mesma forma que o advogado. O advogado está obediente ao direito, mas não pode estar obediente à lei. Da mesma forma o juiz. No nosso caso, juiz de direito é muito mais expressivo. Eu julgo de acordo com o direito. E o direito tem aspectos legais, aspectos de equidade, aspectos de normas que devem ser aplicadas. Eu gosto muito do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. No artigo 14, esse pacto fala um padrão que é para todas as democracias liberais, que tem defesa de determinados valores. Mesmo um país que não é liberal, exemplo clássico, a China comunista, subscreve essas declarações internacionais para fins de assegurar o comércio. Como é que as pessoas vão negociar, comerciar, importar, exportar, se não tiver um padrão dos tribunais para decidir? E esse artigo 14 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos fala: todas as pessoas são iguais perante os tribunais e as cortes de justiça. Todas as pessoas são iguais perante os tribunais e as cortes de justiça. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida publicamente e com devidas garantias por um tribunal competente, independente e imparcial. Por um tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido na lei, na apuração de qualquer acusação de caráter penal formulado contra ela ou na determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil. Significa o quê? Substitui a passeata na rua, as manifestações, pelo direito de ingressar em juízo. Agora, eu sou juiz civil, aliás, os colegas todos aqui são juiz civil. Por coincidência, talvez estejamos discriminando algum colega criminal, não estão. Bom, o que se vê nas causas que a gente vê no computador, as causas que nós vemos é sempre uma pessoa em face de forças econômicas, sociais, políticas, que o deprimem, que o oprimem. É uma pessoa brigando por água, luz, banco, enfim, são sempre poderes que ele tem que enfrentar. E ele enfrenta esses poderes perante o tribunal, que lhe dá a garantia de tratamento tanto quanto possível igualitário. Então, essas questões, serviço público, saúde, educação, previdência, família, vizinhança, tudo isso são necessidades individuais e sociais que exigem cognição presta e resposta imediata. E mais, o papel do juiz hoje nas causas de urgência, na medida de urgência, ele é altamente predominante. Porque quando nós recebemos uma causa que ninguém está pedindo uma providência de urgência, você fica desconfiado. Inclusive a própria lei cria, no agravo de instrumento, a ideia que tem que ter uma medida cautelar. E aí o sujeito não requer a cautelar se ele soubesse que o juiz fica achando isso estranho. Que absurdo. Porque há uma premência, há sempre a pressão dos casos de urgência para julgar. E mais, a justiça hoje é um serviço público sempre
de prontidão em favor de quem impede. Pode ser do poder, exemplo clássico, desapropriação. Né? A nossa legislação gradualmente foi tirando a autoexecutoriedade de ato administrativo, passando para os tribunais. Você pode me dar uma aula, você lá na área federal tem muito mais que nós temos aqui. E mais, essa necessidade de apreciar as medidas de urgência vai exigir uma mudança das aulas. Então, o que a gente tem? A escola judicial não é mais a faculdade de direito, não é um pós-graduação no sentido de que vai ter uma especialidade, porque nós, juízes, e os velhinhos como eu, acham que a especialidade é altamente castradora. Eu, com muito orgulho, fui professor na velha Constituição, já tinha decorado a Constituição praticamente toda, há 30 anos resolveram trocar de Constituição. Trabalhamos no processo civil, Código de 73, né? Durante muito tempo, aí trocaram o Código de Processo Civil, que é completamente diferente daquele velho código. O Código Civil trocaram. Então, você veja, exigir do juiz a especialidade é algo que não combina com a magistratura. Qualquer juiz precisa de ter um conhecimento universal suficiente para resolver as questões. Esse conhecimento universal, então, é o tema que a gente tem que levar para a escola do juiz. O que nós precisamos? Quais são os temas que devemos discutir na escola do juiz? O primeiro, até o título da palestra, né? É necessário compreender que vivemos numa era digital. Nós vivemos numa era digital. Eu sei que nem todos os brasileiros têm acesso ao celular, aplicativo, internet, mas 100% dos clientes da justiça têm acesso a ela. Aqueles muito pobres, eu tenho uma filha defensora pública, né? E hoje ser defensor público é um pouquinho mais complicado que quando você era. Por quê? Ela tem casos que são apresentados, a pessoa é tão desfavorecida que sequer tem acesso a celular, sequer tem acesso a esses bolsas, família, essa coisa toda. Agora, a nossa clientela no Poder Judiciário, nós podemos dizer que quase todos nós temos a facilidade de usar o processo eletrônico. Inclusive, os advogados, todos, é um requisito da Constituição, já quase todas as causas são postas pelo advogado, é um requisito da Constituição, são poucas que não são colocadas pelo advogado, ele tem meios. Inclusive, eu cheguei a pegar a ordem dos advogados, patrocinando, né, para facilitar para os advogados comprar equipamento e tal. Hoje, com esse celular, essa coisa toda, a necessidade de equipamento diminuiu bastante, né? Comprar um desktop hoje talvez não seja tão necessário como era há pouco tempo, porque há pouco tempo o advogado tinha que ter escritório. Agora, a própria ordem dos advogados, ao menos aqui no nosso estado, facilita para o advogado ter esse escritório. Agora, não adianta ter um processo eletrônico, não vou falar mal de determinados tribunais, longe disso, não adianta ter um processo eletrônico que não sirva para os seus fins. Exemplo clássico, nós temos sistema usado pelos tribunais que é uma mera planilha de cálculo e que foi implementada, acrescida, aumentada, mas não deixou de ser planilha de cálculo. O ilustre colega, juiz em Minas Gerais, não pode imaginar uma coisa dessa. Mas existe Estado que não é um processo eletrônico que nós temos. E eu morro de inveja ainda, porque muitos colegas, como você, pode assinar
os feitos através do próprio aplicativo. Os nossos advogados do Estado nem podem, juiz não. O aplicativo do celular, ele pode assinar. Outra questão que temos que prover, não é só ensinar o juiz, nós temos que ensinar necessariamente, estar aberto, disposto, para dar à equipe de apoio judicial, os secretários, os assessores, um treinamento compatível com a necessidade. E mais, podemos e devemos fazer cursos, não só treinando o serventuário, o servidor, mas existe muitas pessoas que vão trabalhar na justiça, muitas gratuitamente, e que nós deveríamos fazer uma forma de dar também para eles a instrução. Em outras palavras, cabe à equipe, à escola judicial, trabalhar não só para o juiz, mas também capacitar o que aqui que nós denominamos de apoio judicial. Se Deus quiser, depois de algumas confusões, né, o gabinete do embargador Najib vai ser o segundo gabinete auditado pelo ISO, de desembargadores, de ministros. Só tem um até hoje auditado pelo ISO, que é do ministro Lewandowski. Se Deus quiser, né, graças ao apoio da doutora Cristina, né, e outros especialistas na área do ISO, a minha equipe está conseguindo, vamos disputar, ver se nós conseguimos obter esse título no dia 1º de dezembro. Aí um falou, Najib, não sei, porque o Lewandowski está quase completando 75 anos. Não, se Deus quiser, a gente chega antes disso. A outra questão que nós temos, juiz velho como eu, o processo tinha fases. A gente aprendia na escola, né? A gente aprendia com os colegas mais antigos, a fase postulatória, a fase a fase postulatória compreende, inclusive, a fase da resposta, da contestação da defesa, a fase de saneamento, com o Código de 73, né? E a fase de instrutória, né? Para colher prova, essa coisa toda, e a sentença. E hoje nós descobrimos o seguinte, tem uma fase nítida, marcada, postular, é inicial, porque o processo não pode começar com a nossa iniciativa. Agora, essa fase, o próprio Código adota até julgamento do mérito, simplesmente com a inicial. E, em 1996, criando a tutela antecipada, medida cautelar, o antigo artigo 273 do CPC, inverteu tudo. Porque pode-se pedir uma medida, a tutela provisória, em qualquer processo. Então, subiu essa divisão dos processos. E o que é um pouco complicado, por quê? É um pouco complicado porque nós temos um momento que temos que decidir a causa, muitas vezes, desde a inicial. Com a inicial, você vai julgar uma tutela provisória e acaba resolvendo a causa toda. Para mim, desembargador, é fácil, que eu faço isso no agravo. Agora, para o juiz é meio complicado. Uma ação de alimentos. Antigamente, você apreciava, dava a medida, os alimentos provisórios, e, salvo muito extraordinário, isso não era mantido na sentença. Agora, nessa fase também tem que levar em consideração, né, uma juíza corregedora me contou, eu não vou dizer de qual estado, que ela foi fazer uma auditoria, a correção, numa vara, e olhou lá, nos livros lá do ilustre colega, ela falou, você não tem audiência marcada. O ano passado você não fez audiência. Esse ano você não fez audiência. E o ilustre colega falou para ela o seguinte, ainda bem que eu não era o juiz corregedor,
Não, eu mato tudo no saneador. Pois é, você e eu achamos que somos juízes velhos, conhecíamos tudo, mas não podia imaginar uma coisa dessa, né? Então ele julga tudo, eu mato tudo, eu não sei o que significa essa parte, eu mato tudo no saneador. Mas significa um absurdo, que ele não quer saber da situação fática para julgar, não quer saber de perícia, não quer saber provas. Não quer fazer a prova. É muito pesado para ele fazer uma audiência. Então a nossa escola tem que dar uma atenção, não é um cursinho, mas é fazer de forma tal que essa questão de prova não significa um terror. E eu já descobri, né, para o horror da minha velhice, né, na carreira, que é muito comum em outros estados, inclusive em outras justiças, o sujeito passar a vida inteira sem fazer audiência, sem fazer perícia. Para mim é fácil. Como o desembargador chegou, ótimo, estou anulando, estou mandando fazer perícia. Agora, quando é o caso que tem que fazer perícia, olha, ele não ouviu minha testemunha, ou anula, ou manda ouvir, e faz qualquer forma de aproveitar. Então a escola tem que ver. A outra questão também não é possível o processo sem fixar os pontos controvertidos. São petições iniciais de 200 páginas, contestações de 300. Você foi juiz de vara empresarial. Então, são petições de 100 páginas. E fica aquele, como é que eu vou dizer? Fica aquela confusão toda e você não consegue fixar a sua atenção. Então, em todas as causas é necessário os pontos controvertidos. Outra coisa importante, não vou falar sobre todos, não, eu tenho medo de ser expulso pelo presidente daqui, né, mas a questão da pressão. Nós, juízes, somos autoridades públicas. Claro que nós sofremos pressão. Pressão legítima, pressões ilegítimas, maldades. Imagina um juiz novo, telefona para ele o desembargador Najib e pede para ele, olha, eu estou preocupado com essa causa aí. Qual é a postura do juiz, doutor Guilherme, que se faz numa situação dessa? Nós temos que falar sobre isso. O normal da autoridade pública é a pressão. Juiz é só ver um jogo de futebol. Eu nunca vi o árbitro de futebol revogar a decisão dele, lá de pênalti, de expulsão, mas todo mundo fica pressionando. E juiz tem forma de pressão também. Não é verdade que seja uma tranquilidade para isso. Eu, todos os colegas sabem disso, paguei do meu bolso sistema de monitoramento de segurança para o gabinete, para a sala de sessões e para a secretaria da Câmara. E está escrito lá desse tamanhozão, sorria, você está sendo filmado. Quando alguém parece querer ceder, pular dos limites, o assessor só aponta, o cara olha e já muda a conduta. O fato de dizer que está sendo gravado é uma garantia para a pessoa. Então, agora, não conheço o tribunal que tenha criado um padrão sobre isso. Eu conheço juiz que paga sobre isso. A ideia é muito boa. Agora, eu lamento dizer que nessa brincadeira, 3 órgãos, gabinete, secretaria, sala de sessão, eu gastei cada um R$1.200 para cada um. Claro que eu paguei em cartão, mas de qualquer maneira é uma dificuldade. A outra questão que nós temos que cuidar é o direito da parte à decisão de mérito. Então, eu não sei se você concorda, muitos colegas nossos julgam de mérito, apreciam o mérito e indeferem a petição inicial.
alguém falou comigo que isso era um vírus, como do Covid, que está disseminando. Né? O ilustre advogado pode me ajudar. Interfere a petição inicial pelo mérito. É muito comum isso. Né? Agora, então, isso que é um tipo de Covid, enfim, é outra questão que nós temos que defrontar. O processo disciplinar que o magistrado responde, pedido de informações, nós sempre recebemos pedido de informações, e o juiz desprevenido faz uma longa defesa no pedido de informações. Ah, não, ele não deve fazer isso, não. Ele não tem que... Pedido de informação é pedido de informação. No agravo de instrumento, no mandado de segurança, não é defesa prévia. Senão ele complica. Pois é. Eu vi muitos, e você também, que é presidente do tribunal, quantas vezes o juiz responde pelos argumentos que ele mesmo deu na sua resposta. É muito comum isso. Então, precisamos fazer um modo de apresentar ao juiz isso. Outra questão muito relevante, os efeitos das ações coletivas, a ação civil pública. Cada vez mais existem ações civis públicas, que são apreciadas, julgadas, e que têm uma grande repercussão, né? E devemos tratar. Vou soltar rapidamente aqui. Temos que falar sobre o gabinete do magistrado, né? A doutora Cristina, o doutor Guilherme são doutores da matéria. Os efeitos das decisões coletivas em ações já em tramitação. Todo mundo reclama que um IRDR, uma decisão do STJ, do Supremo, no caso tal, foi decidido em janeiro, e eles querem que volte a decisão que já foi dada 2 anos antes, que recui aquilo para aplicação nesse caso. Então, são temas que a gente tem que discutir. Então, senhor presidente, conforme já tinha pedido a sua autorização, nós temos que usar o sistema eletrônico, nós temos que usar as redes sociais e nós temos que dar preferência aos casos concretos das dificuldades atuais e prementes que o juiz tem. E, muitas vezes, fazer até um pequeno um vídeo e conseguir remeter para todo o juízo. O IMB está situado na capital cultural do país. Nós não temos dificuldade de arrumar professores, não temos nada disso. Para nós é muito fácil. Né? E o IMB é uma instituição que também não vai pagar os professores, exatamente, mas todo mundo vai receber um certificado que trabalhou para fazer. Então, senhor presidente, eu fico à sua disposição e dos colegas para ver como vamos fazer com essas novas tendências da justiça. Parabéns. Alguém queria fazer alguma pergunta? Doutor Najib, doutor Piragito, vou fazer. Eu estou com um debatedor. Eu ouvi o diretor. Ele responder aquilo que eu não sei. Ah, tá certo. Não, na verdade eu queria dizer, como vice de Najib, eu queria primeiro cumprimentar o senador Roberto pela confiança em mim depositada em ser diretor dessa instituição. Uma história que eu acompanho desde o tempo daquele livro, Sentenças, até hoje, já era uma referência para mim naquela época. Cumprimentar o Najib também, que é uma admiração enorme, que eu acompanho desde o Clube de Magistrados, como juiz da Fazenda, como meu professor, e aqui vários colegas, o desembargador Velho, Antônio Carlos, o desembargador também, quando eu estudava mais de 30 anos atrás, já era uma referência, e cumprimentar todos os colegas aqui também, os senhores e as senhoras. E para dizer que para mim, eu como vice aqui, para mim um dia histórico, não só de simbólico, não só o lugar onde a gente está, que esse é um prédio do Museu da Justiça, que, como essa história, o senhor acabou de falar da história do Brasil, está tendo uma exposição aqui em cima de 270 anos do Tribunal de Relações, está tudo muito bacana. Cada tijolo aqui
respira cultura, respira arte, respira... E uma das questões assim, muito interessantes de estar nesse local hoje é que para se entrar nesse prédio, a gente passa pela maior dilema do juiz, que é exatamente entre a lei e a justiça. Tem duas estátuas ali na frente, que foram doadas pelo Rio Branco, em 1940, uma de um lado a lei e do outro lado a justiça, e o juiz tem que ficar sempre mediando entre a lei e a justiça, e o MB está dentro desse dilema exatamente para poder fomentar essa dificuldade que todo juiz tem. Se as escolas foram criadas, as primeiras foram criadas lá, depois do Código Napoleônico, começou essa divergência do law in books versus law in acts, ou seja, a dificuldade do dinamismo da vida. Você imagina se em 1800 já tínhamos um dinamismo enorme, imagina hoje no século XXI esse dinamismo quadrificou, o potencial gigantesco, e nós, juízes, falo como juízes, temos a necessidade de estudar. O IMB tem essa vocação, diferente de todas as outras, uma vocação para a cultura, como dito aqui no início, uma vocação exatamente para aprender. E uma vantagem enorme nesse momento que nós chegamos, que é exatamente ali o virtual, que é a possibilidade que a gente tem de alcançar os juízes do Brasil inteiro, no interior que eles estiverem. Quer dizer, isso antes não se conseguia, e hoje agora com apenas um celular a gente consegue com muito pouco, baixo custo. O MB surgiu junto, não tão próximo às escolas do país todo, que tem 60, 70 anos, mas o MB tem 40 anos, quer dizer, muito próximo das escolas. Uma das dificuldades do juiz é que quando ele passa a Constituição, diz que ele é inamovível, ele não precisa mais estudar. E no interior acaba cada juiz criando o seu próprio código, depois de alguns anos. Quer dizer, cabe a nós, a maior dificuldade que nós temos, até pouco tempo atrás, era de trazer esses juízes para nós, para as escolas. Eu diria até como trazer os juízes de volta para as escolas, principalmente a gente, porque é uma necessidade premente de a gente estar afinado com esse dinamismo da vida que se impõe a cada dia, cada vez mais. Ainda nesse mês, no dia 9 de novembro, eu assisti uma decisão histórica também do CNJ para discutir a questão da presença dos juízes nas comarcas. Foram 4 horas de vários nichos de operação, que eram advogados, procuradores, o CNJ é formado por pessoas de vários, e lá o enfoque de que cada um dava dessa questão da presença do juiz nas comarcas, e essa questão que a pandemia nos levou a trazer, que é exatamente essa dificuldade que os juízes têm, muitos deles novos, do interior. Havia comarca que foram ditas no CNJ, que há 2 anos não se via a cara do juiz, ficava no interior. Agora, essa discussão foi muito rica, porque trouxe subsídios, inclusive, para a gente saber como vai ser a justiça do futuro. Nós estamos na Casa do Passado, talvez seja o museu mais importante do país, esse que aqui tem. A gente entra entre a lei e a justiça, depois se depara com a deusa da justiça sem a venda, que é o vitrô, e cada vitrô conta a história de uma passagem histórica do judiciário aqui. E a deusa da justiça aqui não leva a venda, porque eu acho que uma das maiores dificuldades para as escolas é exatamente tentar lidar com esse movimento do computador, como foi dito no processo. O juiz agora tem que ser parcial, isso é, o juiz ele tem que saber olhar para a sociedade e poder trabalhar em cima dela. Eu fiquei muito assustado quando foi me chamar para debatedor, porque eu disse, tem 3 debatedores com desembargador nativo, pessoas de alto estilo, vai entrar mais 2, mas os 2 vieram, acabou ficando para mim. Enfim, eu queria dizer que me sinto muito honrado de estar aqui. E nesse dia simbólico, porque histórico, o IMB, eu acredito na potencialidade que o IMB tem, nessa vocação que eles já existem, e trazer de novo os juízes para as escolas. Uma característica importante, eu acho que esse pluralismo de escolas que a gente está podendo oferecer para os juízes. Esse negócio de somente as escolas dos tribunais terem um juiz, ele pode optar
ele sente necessidade de estudar e tem que ter opções outras para poder se formar. Se ele quiser estudar sobre anarquismo, que seja aberto um curso sobre anarquismo, que provavelmente vai acrescentar alguma coisa na sua vida de jurisdição. Né? Eu ia fazer meu debate, eu tenho que fazer uma pergunta, então eu indago, né, terminando a minha fala, o que você acha que vai acontecer no futuro com a virtualização, né, o que a nossa escola pode propiciar? Quando eu conto que antigamente era processo de papel e que o advogado fazia fila, você chegou para mim, fazia fila na frente do escrevente. Não, você não lembra disso, isso é muito bom, mas antigamente era assim, tá certo? Não lembro. Fazia fila, e aí o escrevente, né, eu pegava e ia vendo e tal. Aí quando a Corregedoria resolveu criar o protocolo geral, chamado PROGERA, aí foi um escândalo nacional, porque para entregar o advogado, para entregar a petição, tinha que entrar na fila com aquele escrevente. Aí criaram um lugar que ele podia entregar a petição. Foi uma maravilha, não é? Em compensação, deu uma confusão infernal, tá certo? Porque era uma prática que as pessoas tinham. Eu fui era juiz de São Gonçalo, o desembargador Nicolau mandou para vir para cá, para implantar a distribuição eletrônica. Muito bem. E aí fizemos a distribuição. Na época tinha o órgão do Estado de computador, era o Eloy Vicente, que fazia parte dos cantores, e a mãe da Vina, atual diretora da DGTEC, os dois fizeram o teste. E o desembargador Nicolau me recomendou: você pode fazer o diálogo que você achar conveniente desse troço aí, né? Pode fazer. Agora, você guarda papel comprovando tudo. Sim, senhor. A ordem do corregedor, sim, senhor, eu vou guardar papel. Então, foi feito uma ata imensa e tal, e guardava a ata lá na distribuição. Guardou durante 2 meses, porque um belo dia veio a diretora em pânico, o chão estava afundando com o peso dos papéis. Aí eu fui falar com o desembargador, eu não sei o que... Então tá, pode botar nesse troço aqui, tá certo? Então guardar lá no sistema. Então é muito estranho isso, muito estranho, né? O código melhorou nas comunicações, né? Mas em compensação a gente tem a nossa cabeça está presa ainda ao sistema antigo. O Jean Albert, que ficou juiz de família um tempão lá em Niterói, né, deve achar que eu estou meio doido, porque naquela época não era questão do juiz, a questão da cabeça das pessoas. E sempre tem alguém, eu gostava mais, que antigamente era assim, mas não é essa a questão. Então, essa mudança, eu estou tentando não responder a pergunta dele, não é exatamente algo decorrente da tecnologia. É o que a gente tem que fazer com referência à cabeça das pessoas. Não podemos ficar no estado atual, que não é assim nem não. O estado atual pega o pior dos dois, né, e tenta implementar. Eu acho que temos que fazer uma forma de mudar a cabeça das pessoas. E o IMP tem muita autoridade sobre isso pelo seu caráter nacional. Ele não é uma entidade de defesa da categoria. Ele não é uma entidade de defesa da categoria. Nós somos altamente palatáveis para os nossos irmãos do Ministério Público, nós somos palatáveis para os nossos irmãos da Ordem dos Advogados, porque nós aqui temos até conselheiro de Tribunal de Contas, que são juízes, é
as mesmas prerrogativas, tem a mesma condição. Então, presidente, eu acho, se eu pudesse fazer uma pergunta para Vossa Excelência, né, eu acho o seguinte, que a gente tinha que implementar esse caráter nacional de forma tal que a gente possa levar o novo, mas de forma, digamos assim, menos complicada. Não é fazer um curso de direito digital, que nós temos plena possibilidade de fazer, mas é fazer um curso para fazer o seguinte: como assinar digitalmente. É fazer um curso como aqueles papéis que o juiz de família fazia, o nosso sistema tira a mesma coisa. A mesma coisa. Então nós tínhamos que fazer como é que eu vou dizer? Um estudo para dizer para todo mundo: nós podemos comunicar ao juiz no agravo de instrumento, no e-mail. Nós não temos que fazer eu assino, você desembargador, que também como eu, você assina, nós assinamos ofício para ser entregue eletronicamente. Não é isso que está escrito lá? O que já, aí você vai me perguntar, o que quer dizer? Não sei. Olha, desembargador, tem expediente para assinar. Xixu, você vai lá, tá, assina. Ofício ao presidente da Câmara, pedindo informações numa ação direta de inconstitucionalidade. Ia lá e encontra ofício eletrônico. E como é que vai o ofício eletrônico? Vai através de mão do oficial de justiça. Você não pediu, mas eu juro que é assim. Então é isso que nós temos que trabalhar, né, para modificar. Registrar a presença da doutora Cristina, juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública, né? Não. Vara Civil. Ah, tá bom. E do doutor Aulado também, né? Doutor Guilherme, né? Doutor Guilherme. E quero dizer... Ah, tá bom. E quero dizer que o desembargador Najib tocou num ponto muito importante, que é trazer a vivência àqueles que estão entrando na magistratura e aos juízes mais novos. Eu admiro muito aquele juiz que passa no concurso com 27 anos, 26 anos, mas ao mesmo tempo eu me preocupo com a falta de experiência de vida daquela pessoa. Quando eu entrei na magistratura, o meu pai, que já era advogado há 30 anos, ele disse para mim uma frase que eu nunca vi em livro nenhum e nem ensinamento nenhum de professor de faculdade, que era o seguinte: meu filho, você como juiz, nunca tome uma decisão que não possa ser cumprida. E eu levei isso a sério e deu certo. E assim, essa vivência nós temos que ter. Aí lembrei da expressão do nosso diretor, desembargador Najib, quando fala a universalidade de conhecimento, né? Não foi essa a expressão? Porque isso é muito importante, esse conhecimento generalizado para alguém julgar. E quero dizer também que gostei muito da frase que o desembargador Najib trouxe aqui, que só isso já é uma aula de direito. O juiz julga o caso concreto, aplica o direito, reconhece a individualidade das partes e a diversidade dos casos. É tudo que o juiz precisa, né? E lembrei também que, ao concluir, quero concluir com isso, o quanto que o juiz precisa ter paciência, porque o juiz sem paciência, ele às vezes atrapalha muito. E eu aprendi lá com o desembargador Jean, quando estava na vara de família, que às vezes a gente gastar 40 minutos conversando com as partes, ou até 1 hora, para poder chegar num acordo, é melhor do que falar assim: olha, eu vou proferir uma sentença, e pego o computador e profere a sentença em 10 minutos. Às vezes, conversando e dialogando com as partes, e chegando no entendimento, e não obrigando uma parte a fazer, deixando que ela mesma chegue ao entendimento com a outra parte, isso é importantíssimo para que não venha uma nova demanda. Então, às vezes, a paciência do magistrado é muito importante também. E reconheço nessa frase aqui uma verdadeira aula de direito. Vossa Excelência, que hoje falou da antiguidade, desde 1824 até a modernidade, da justiça virtual, essa frase
é uma frase lapidar, e Vossa Excelência está de parabéns. Entendo que nós temos que fazer essa escola movimentar e fazer uma pauta de palestras como essa, gravadas para distribuir para todo o Brasil, porque esse conhecimento, essa vivência é muito importante, nós não encontramos nos livros. Então é isso que eu tinha que dizer. Então agradecer a todos e declarar encerrada a nossa sessão. Muito obrigado a todos.